Experimento Virtual 4. A velocidade da luz. Neste experimento, usamos uma montagem similar a um relógio de luz, comumente usado nos estudos de fenômenos relativísticos, para medir a velocidade da luz. A montagem experimental é composta por um gerador de pulso eletromagnético de curta duração, um cabo coaxial tipo BNC e um osciloscópio digital de 100 MHz. O experimento trata também da análise da propagação de um sinal eletromagnético através do cabo coaxial. Em particular, o comportamento do sinal eletromagnético é analisado para medir o valor da resistência ondulatória do cabo coaxial. Ajuste do osciloscópio. No osciloscópio, mantenha as seguintes configurações no canal 1. Acoplamento na posição CC. Limite LB na posição desligado e frequência em 100 MHz. Ganho variável na posição grosso. Ponta de prova na posição uma vez. Parâmetro inverter na posição desligado. Com a tecla Trigger Menu acionada, configure o osciloscópio com o parâmetro origem igual a canal 1. Além desses parâmetros de configuração do osciloscópio, vamos escolher inicialmente base de tempo em 25 nanosegundos por divisão. Escala do canal 1 em 5 volts por divisão. Trigger level entre 2 e 10 volts. Conecte o cabo coaxial longo no terminal aberto do conector T e observe o que acontece.
O que se observa é um novo sinal correspondente à reflexão do sinal incidente quando atinge a descontinuidade no final do cabo coaxial. Na verdade, várias reflexões são observadas, como ocorre, por exemplo, com uma luz laser quando incide em uma lâmina de vidro. No nosso experimento, vamos considerar somente a primeira reflexão. Primeira parte do experimento: a medida da velocidade da luz. Para medir a velocidade de propagação do sinal eletromagnético através do cabo coaxial, temos que medir o intervalo de tempo ΔT entre o sinal incidente e o sinal refletido. Para essa tarefa, o osciloscópio possui um recurso especial. Com a tecla cursor ativada, escolha a opção tipo tempo. Note que dois cursores usados para medidas de tempo são observados na tela do osciloscópio. Os botões Position dos canais 1 e 2 permitem o deslocamento dos dois cursores na tela do osciloscópio. As leituras dos tempos e suas diferenças são observados no lado direito da tela. A diferença entre os tempos correspondentes aos cursores 1 e 2 fornece o intervalo de tempo ΔT que o sinal levou para fazer o percurso de ida e volta no cabo coaxial. Anotem esses valores de tempo. Use uma trena para medir em metros o comprimento ΔL do cabo coaxial.
Anotem essa medida. Admita uma incerteza da ordem de 0,05 metros na medida do comprimento do cabo coaxial. Calcule a velocidade de propagação do sinal eletromagnético através do cabo coaxial, considerando a incerteza expandida no processo. Segunda parte do experimento. A medida da resistência ondulatória do cabo coaxial. Com um paquímetro, meça e anote os raios R1 e R2 da seção reta do cabo coaxial. Usando o resultado da teoria eletromagnética de Maxwell, calcule o valor da resistência ondulatória do cabo coaxial. Compare o seu resultado com o valor nominal de 50 ohms fornecido pelo fabricante. Conecte novamente o cabo coaxial no terminal aberto do conector T do osciloscópio. Sabemos que o sinal refletido é gerado na descontinuidade, no final do cabo coaxial. Vejamos o que ocorre com o sinal refletido quando encostamos o fio central do cabo coaxial com a malha externa para criar um curto-circuito no final do cabo. Usando conceitos de ótica ondulatória, explique o que ocorre com o sinal incidente e refletido nos dois casos: cabo aberto, R igual a infinito, e cabo curto-circuitado, R igual a zero. Para analisar casos intermediários, vamos unir os condutores no final do cabo coaxial com diferentes resistores elétricos. Em cada caso, vamos medir a amplitude da voltagem de pico, Vp, isto é, a altura em volts do primeiro pico do sinal refletido. Para essa tarefa, podemos usar novamente o recurso cursor do osciloscópio, agora na opção tipo tensão.
Novamente, os botões Position dos canais 1 e 2 deslocam os dois cursores na tela do osciloscópio. As leituras das voltagens e suas diferenças são observadas no lado direito da tela. Para realizar o nosso experimento virtual, anote os valores das voltagens de pico correspondentes a cada valor de resistência que une os condutores no final do cabo. Considere, em cada caso, o sinal positivo ou negativo das amplitudes. Se o primeiro pico estiver para cima, o sinal será positivo, e se estiver para baixo, o sinal será negativo. Primeira tomada de dados. Resistência em 0 ohms. Resistência em 10 ohms. Resistência em 40 ohms. Resistência em 100 ohms. Resistência em 150 ohms. Resistência em 220 ohms. Resistência em 300 ohms. Resistência em 470 ohms. Segunda tomada de dados. Resistência em 0 ohms. Resistência em 10 ohms. Resistência em
40 ohms. Resistência em 100 ohms. Resistência em 150 ohms. Resistência em 220 ohms. Resistência em 300 ohms. Resistência em 470 ohms. Terceira tomada de dados. Resistência em 0 ohms. Resistência em 10 ohms. Resistência em 40 ohms. Resistência em 100 ohms. Resistência em 150 ohms. Resistência em 220 ohms. Resistência em 300 ohms. Resistência em 470 ohms. Quarta tomada de dados. Resistência em 0 ohms. Resistência em 10 ohms. Resistência em 40 ohms.
Resistência em 100 ohms. Resistência em 150 ohms. Resistência em 220 ohms. Resistência em 300 ohms. Resistência em 470 ohms. Quinta tomada de dados. Resistência em 0 ohms. Resistência em 10 ohms. Resistência em 40 ohms. Resistência em 100 ohms. Resistência em 150 ohms. Resistência em 220 ohms. Resistência em 300 ohms. Resistência em 470 ohms. Sexta tomada de dados. Resistência em 0 ohms. Resistência em 10 ohms. Resistência em 40 ohms.
Resistência em 100 ohms. Resistência em 150 ohms. Resistência em 220 ohms. Resistência em 300 ohms. Resistência em 470 ohms. Sétima tomada de dados. Resistência em 0 ohms. Resistência em 10 ohms. Resistência em 40 ohms. Resistência em 100 ohms. Resistência em 150 ohms. Resistência em 220 ohms. Resistência em 300 ohms. Resistência em 470 ohms. Após anotar todos os dados na tabela correspondente, calcule as médias e as incertezas expandidas de cada dado experimental. Use o resultado obtido na tabela para construir um gráfico que mostra a voltagem de pico Vp do sinal refletido em função da resistência R que une os condutores no final do cabo. Desenhe uma curva que melhor se ajusta aos pontos do gráfico. A partir da curva ajustada, obtenha o valor da resistência que anula a amplitude de pico do sinal refletido e compare este valor com a resistência ondulatória do cabo coaxial fornecida pelo fabricante. Observamos neste experimento que a descontinuidade de um cabo coaxial produz reflexões de sinais incidentes ou transmitidos. Na verdade, esse efeito pode gerar ruídos e prejudicar o resultado de uma experiência.
Para verificar que sinais refletidos podem prejudicar a observação de um sinal que se deseja analisar, conecte um cabo coaxial de menor comprimento no terminal do conector T do osciloscópio. Observe que o sinal refletido mistura-se com o sinal incidente, que fica totalmente descaracterizado. Conecte agora, no final do cabo coaxial, um resistor de 50 ohms, fabricado na forma de um conector BNC, e observe o que acontece. Explique a eliminação completa do ruído obtido com este simples procedimento.